Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabielle, estou aqui para poder conversar um pouquinho sobre a santificação, compartilhar um estudo que foi ministrado hoje na Escola Bíblica Dominical, na classe de mulheres, né? Hoje, domingo, 11/4/2021. Eu sou membro da primeira igreja presbiteriana renovada de Governador Valadares, e o tema de hoje foi Discípulo um Santo. Deixo aqui o texto para começar, em 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Aqui está uma meditação diária, né, para cada dia da semana, com as referências bíblicas, para dar embasamento, né, a essa ministração. Base bíblica, 1 Pedro 1, de 13 a 16. Eu vou ler aqui. Fala sobre a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deixo aqui uma pergunta para nós pensarmos. É possível estar com Jesus sem abrir mão do pecado? Será se é possível? Vou voltar aqui no slide anterior para explicar sobre cingir o vosso entendimento. O que Pedro quis dizer com essa palavra, cingir? Cingir significa puxar as longas vestes para dentro do cinto, a fim de que as pernas fiquem livres para correr, né? Ou a pessoa, se ela precisar de fazer algo que exige força, ficar com as pernas desimpedidas. Os quadris eram considerados o centro da força, né? Do poder físico. Então, Pedro usou essa palavra para o quê? Para que os cristãos, né? Instruindo os cristãos a usar todas as faculdades intelectuais e morais, né, para disciplinar as suas mentes e não prejudicar a obediência ao Senhor. Lá em 1 Pedro 4,7 e 5,8, ele usou as mesmas palavras para encorajar os crentes, né, para permanecerem atentos em oração, a fim de resistir os ataques de Satanás. Então, não é possível, né, a pessoa estar com Jesus e não abrir mão do pecado. Lá em 1 João nos fala sobre isso. Deixo 2 memes aqui. O que não é possível, e não é possível mesmo, né? Então, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque ele é nascido de Deus. Então, qual que é essa semente? A semente é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está nele e por isso que ele não pode, né, estar no pecado. Muitas das vezes, né, as pessoas querem estar com Jesus, mas não querem abrir mão do pecado. Isso não é possível, né? Nós devemos seguir os passos de Jesus. Nós estamos falando aqui sobre os discípulos, né? Todos aqueles que se dizem cristãos são discípulos de Jesus, né? Então nós devemos ter essa consciência, imitá-lo. Discípulo é diferente de aluno. O aluno simplesmente ele aprende, não é? Ele faz prova e tudo, mas o discípulo, ele imita, ele dá continuidade, ele segue as ideias de seu discipulador, no caso aqui, Jesus Cristo. As pessoas que se dizem cristãos, mas persistem, né, no pecado, não buscando a santidade de Deus, isso é muito ruim, é uma coisa terrível. Por quê? Porque às vezes não compactuam, né, não desfrutam dos prazeres do mundo, né, por ser cristão, mas também não desfrutam também, né, das coisas do alto, do Espírito Santo de Deus, né? Nós devemos buscar a santidade e nos relacionar com Deus. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição como que funciona.
Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, olha que legal, o Espírito Santo ele vem morar dentro de você. Ele te dá propósito, ele te encoraja, ele te fortalece, né? Te consola, te capacita e também te convence do pecado e juízo. Então, ou seja, quando você fizer algo errado, você se sentirá incomodado a mudar, né? Em 1 João 3 fala sobre isso. Nós lemos aqui o versículo. O Espírito Santo, ele é como uma semente, né? Ele é como uma semente plantada dentro de nós, que é colocada para nos santificar. No versículo 6 fala: todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado. Não podemos abusar dessa graça, né, que nos foi imposta. Então, santidade. O que é santidade, né? Vamos ver o que é santidade? O que significa a palavra santo? Para a gente entender sobre a santidade, nós precisamos entender o que é ser santo, né? No grego, significa agiasmos, santificação. O verbo agiazo, o verbo corresponde a quades, né? O verbo correspondente é quades. Usado 10 vezes no Novo Testamento. 5 vezes ele está traduzido santificação. 5, como santidade, é empregado 29 vezes no Velho Testamento. 26 vezes traduzido como santificar. 2 vezes como honra. Uma vez ocorre na voz passiva, ser santo. Agios deriva de agiazo, usado tanto como adjetivo como para nome. Como adjetivo, ocorre 93 vezes como pneuma, espírito, para designar o Espírito Santo. Como nome, está traduzido Santíssimo. Como nome está... Desculpa. Em 68 outros casos é usado como adjetivo, está traduzido como santo. Como nome, está traduzido Santíssimo 2 vezes. Uma vez como o mais santo de todos, 4 vezes como o santo, 3 vezes sobre lugar santo, uma vez coisa santa, 3 vezes santuário e santo ou santo 62 vezes. Essas informações foram retiradas desse site, palavraprudente.com.br. E no latim? No latim, o significado sancto. O que significa isso? Estabelecido segundo a lei, que se tornou sagrado. É tudo aquilo que é sagrado, tratado com respeito, consagrado. Em hebraico, significa kadosh, utilizada para designar o nome de Deus, o Deus dos judeus. Significa também algo sagrado, singular, separado, distinto de outros, consagrado. Separado no sentido de cortar. Aqui tem uma figura, né, que representa muito bem, que tem várias pessoas, aqui como se estivesse no escuro, né, e uma pessoa sendo separada aqui, né, sendo a luz, aqui no meio. Então, vamos ver o que é a santidade, né? A palavra santo aparece 365 vezes na Bíblia. Olha que interessante. Isso nos diz que todos os dias nós devemos buscar essa santidade, né? Ser santo, ser separado, é ser separado. É um atributo de Deus e devemos nos santificar buscando a integridade, pureza e coração limpo. Então, a santidade é um atributo de Deus. Todos os outros atributos fluem da sua santidade, sobre quem ele é, não sobre quem ele faz, o que ele faz, né? Em Isaías 40, 25 fala: a quem comparareis, né? Não tem como nós nos compararmos o Senhor com nenhum outro, né? O Senhor é maravilhoso, é incomparável. Então, quem está apto para a santificação? Quem será que está apto para a santificação? Primeiramente, né? Primeiramente, eu vou falar com vocês lá em 1 João 3,
lá em João, quer dizer, não é 1 João, lá em João 3, de 1 a 7, nos fala o seguinte, sobre Nicodemos. Nicodemos era um homem muito conhecido da lei, né? Era um fariseu, ele entendia muito da lei, era muito respeitado por isso, né? E a palavra de Deus fala que ele buscou a Jesus à noite, né? E procurou ele para perguntar por que ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. E aí Jesus responde: é necessário nascer de novo, morrer para o mundo, para si, né? Ser regenerado, ser exclusivo. E Nicodemos não entendeu, né? Como que significa isso? E ele era uma pessoa entendida da lei, né? Então, assim, as coisas do Espírito é só o Espírito mesmo que nos esclarece, né? Lá em Marcos 8:34, fala assim: se alguém quiser vir após mim, pegue a sua cruz, toma a sua cruz, negue a si mesmo, né? E me siga. Isso Jesus falou, né? Para as pessoas, né? E seguir a Jesus é viver segundo a vontade de Deus, né? Quem o aceita vive para agradá-lo, né? Vive uma vida de retidão. Então, primeiramente, regeneração. Segundo, santificação. Ser santo é ser bonzinho? Você acha que ser santo é ser bonzinho? Né? Ser bom é um conceito moral. Né? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ver aqui. O ponto 1 aqui. Ser santo, então, é obedecer a um mandamento, ser separado do pecado. Não é simplesmente uma opção, é uma ordenança bíblica de Gênesis a Apocalipse, né? Uma ordenança para nós vivermos em santidade. Como é isso? Abandonando o pecado e se afastando das coisas contaminadas, né? Sede santos. Em 1 Pedro 16, 1:16 fala sobre isso. Então, santidade é uma exigência presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Na lei de Moisés, em Levítico 20, versículo 7, fala apenas sobre diversos crimes, né? Portanto, santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo, o vosso Deus. Aqui, esse versículo, o que antecede esse versículo fala sobre o sacrifício, né? Os amonitas, eles sacrificavam os seus próprios filhos ao Deus que eles criam lá, Moloque, né? Que era um Deus que tinha uma abertura, né? Era uma imagem, tinha uma abertura no seu abdômen, e ali os filhos eram queimados, as crianças eram queimadas vivas em sacrifício a esse Deus. E Deus está aqui abominando essas coisas, né? Eles praticavam a necromancia, as orgias, a feitiçaria. Então, não, isso não agrada ao Senhor. Logo depois, na lei de Moisés, fala sobre não amaldiçoar os vossos pais, né? Sobre o adultério, sobre várias outras coisas. Nos livros históricos, em Josué 3:5, fala assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Nos Salmos 15, versículo 1, fala sobre os cidadãos dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Isso é muito importante, né? A palavra de Deus toda, ela nos ensina, né, como nós devemos viver. Por isso nós devemos sempre estar lendo, meditando na palavra do Senhor. Lá nos evangelhos, Mateus 5:48, fala: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Fala sobre o amor ao próximo, né? No livro de Atos, fala como que viviam os convertidos. Lá em Atos 2, de 42 a 43, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aqui fala sobre como que os cristãos
convertidos viviam, né? Fala também sobre alguns que vendiam propriedades para ajudar, né, os necessitados. Nas epístolas paulinas, em Romanos 12, versículo 1, fala assim: rogo-vos, ele começa assim, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fala sobre a nova vida, né? Sobre a vida comprometida, transformada, agradável ao Senhor. No versículo 2 fala sobre a transformação, metamorfose, né? Metamorfo, traduzido por metamorfo. Nas epístolas gerais, né? 1 Pedro 1,15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Fala sobre nós termos santidade na vida. No versículo 14 fala assim: não vos amoldeis às paixões anteriores que tinhais. No livro de Apocalipse, fala sobre as admoestações e as promessas finais. Né? Continue no Apocalipse 22, versículo 11. Continue o justo fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo a santificar-se. E logo no versículo 12 fala sobre o galardão, né, que Deus retribuirá cada um de nós segundo as nossas obras. Ser santo é algo tão importante, não é mesmo? Então, se ser santo é algo tão importante, por que existem cristãos que dão pouco valor para isso? Por quê? Então, como foi dito aqui, ser santo primeiro é obedecer, não estar junto do comum, né? Como aquela figura que foi mostrada anteriormente. Né? Por exemplo, no Antigo Testamento, os israelitas eles ofereciam a Deus por seus pecados um cordeiro. E esse cordeiro tinha que ter um ano, né? Tinha que ser separado, examinado, santificado, sem mancha, sem defeito, né? E ofertado ao Senhor como um sacrifício santo. Como sacrifício santo. E aqui, nós lemos aqui, deixa eu achar aqui, olha só, o que Paulo fala aqui, né, em Romanos 12, 1, nós acabamos de ler, eu vou repetir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício santo, vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dá para entender a importância de nós buscarmos isso? Né? Então, separado, né? Deus, ele não gosta de mistura. Né? Em Gênesis 1, de 3 a 5, quando Deus criou o universo, ele fez separação das coisas. Né? Uma das primeiras coisas que ele fez foi a separação. Primeiro, ele separou luz de trevas. Né? Elas não andam juntos. Quando a luz chega, as trevas se vão. Quando a luz sai, as trevas voltam. No versículo 4 fala assim: onde um chega, o outro vai embora. Né? No versículo 4, que fala sobre a separação da luz e das trevas. Segundo, água e firmamento. Né? Águas e águas, céus, nuvens. Né? Versículo 6 versículo de 6 a 9. Né? Em Gênesis 1. Debaixo dos céus, né? Águas debaixo dos céus e águas nos céus, né? Acima dos céus. Fez separação também dos mares e da terra, né? E saiu uma porção seca. E através dessa porção, a vida foi produzida. Versículo 9 a 10. Então, segundo ponto. Então, o primeiro ponto, como foi falado, é obedecer. Santificação, primeiramente, obedecer. Obedecer o quê? Ao mandamento. Sede santos. O segundo, ser santo é refletir o caráter de Deus. Então, o segundo é refletir
o caráter de Deus, porque eu sou santo. Nós devemos refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Somos filhos de Deus, portanto, temos que ser semelhantes a Ele, pois o Senhor, Ele é santo. Há várias referências bíblicas que reforçam, né, o propósito de ser santo. Então, vamos ver. Na lei de Moisés, em Levítico 22, 32, fala assim: não profanareis meu santo nome, não sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Né? Ele fala sobre os animais sacrificados que devem ser sem defeitos, igual foi falado aqui anteriormente. Nos livros históricos, lá em Josué 24, 19, fala sobre a renovação da aliança. Então Josué disse ao povo: não podereis servir o Senhor, porquanto Deus é santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Fala sobre a renovação da aliança, né? Que Deus não tolera a infidelidade nem a idolatria. Não se pode incorporar duas outras religiões, né, na devoção ao Senhor. Que o primeiro mandamento é para adorá-lo, né? Somente adorar, ele é único. Está lá em Êxodo 20, versículo 3. Nos Salmos 30, versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois santos, e dai graças ao seu santo nome. Fala sobre as ações de graças, né, pela libertação da morte. Nos profetas, Isaías 6, 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso foi a visão de Isaías, né? E o seu chamamento. Nós vamos ver aqui mais a fundo sobre isso. Nos evangelhos, Mateus 5, 48, fala sobre o amor ao próximo. No 1.4 fala sobre o amor ao próximo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O versículo 44 fala: amai os vossos inimigos, né? Amar a quem a gente já gosta, a gente conhece, nossos amigos, nossos parentes, é muito fácil. Amar os inimigos, Jesus nos ensinou a amar os inimigos. Isso é um sentimento de um cidadão dos céus. Então, no livro de Atos 3,14, fala sobre o discurso de Pedro no templo após curar aquele coxo, né? Aquele coxo que estava pedindo ajuda e Pedro falou, né? Se eu não me engano, é Pedro e Tiago falou assim, eles falaram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Tomou ele pela mão, levanta e anda, né? E ele andou, ele foi curado, e ele entrou no templo, né, com eles. E aí as pessoas ficaram maravilhadas, e Pedro falou, né? Olha o que Pedro falou. Atos 3, versículo 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedisse que vos concedesse um homicida. Ele falou assim, ele após curar o coxo, né, ele falou que foi Jesus que curou, né, não foi ele. Isso foi através da fé que Jesus curou eles. E por isso que fala aqui nesse versículo, né, que é aquele Jesus que vocês entregaram, né, no lugar do homicida, porque Barrabás era um homicida. Quando Jesus estava perante, né, Pilatos, colocou para o povo decidir, e o povo decidiu Barrabás no lugar de Jesus. Nas epístolas paulinas, em 1 Tessalonicenses, versículo 1 Tessalonicenses 4, versículo 8, fala assim: Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. É uma exortação à prática da santidade. No versículo 7 fala: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para santificação. E nas epístolas gerais, 1 Pedro 15, fala sobre ter santidade na vida. Pelo contrário, né? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso entendimento. Versículo 16 fala: sede santos, porque eu sou santo. No livro de Apocalipse, né, quando João teve aquela visão do trono de Deus, Apocalipse 4, versículo 8, fala assim: e os 4 seres viventes
tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. E estão proclamando, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Deus poderoso, aquele que era, é aquele que há de vir. O que era, o que é e o que há de vir. Olha que tremendo, que maravilhoso, né? Maravilhosa essa palavra. Então, quando ele diz, sede santos porque eu sou santo, isso significa, então, que você precisa ser separado, andar na contramão do mundo, literalmente isso. Não apenas mudar de lugar, mas mudar o interior, mudar o pensamento, mudar os sentimentos, né? Deus é único, assim como ele é único. Um exemplo aqui, nós podemos exemplificar o Sol. Ele é a única estrela do sistema solar. Assim como o Sol, se nós nos aproximarmos de Deus com uma vida errada, podemos nos queimar. Porque Deus é incomparável, né? Em Êxodo 23, é o primeiro mandamento que Deus nos deu, né? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te libertei. Não terás outros deuses além de mim, né? Quando Moisés subiu para adorar no monte, né? O povo se esqueceu, né? Eles fizeram um bezerro de ouro para eles adorarem. Como que você pode fazer algo, né? Deus abominou isso, porque como se eles nunca viram Deus, como eles iam fazer uma imagem que Deus, se eles não viram Deus, né? Então Deus não gostou dessa atitude deles. Em Isaías 44:6 fala assim: Eu sou o primeiro e sou o último, sou o alfa e sou o ômega. Ele está na eternidade passada e Deus também está na eternidade futura. E por isso ele criou um plano para nós, para nos salvar, né? Enviando teu único filho para vir aqui e morrer como um cordeiro por nós, né? Para nos santificar. Por isso que isso é possível. Isaías 40:18 fala assim: Com quem comparareis Deus? Ou outra coisa, ou outra criatura semelhantes confrontareis com ele? Gênesis 1, de 26 a 27. Está escrito assim, Deus, quando ele criou, né, quando ele estava na criação dele, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Homem, mulher. Isso é tão interessante, como que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Já parou para pensar nisso? Lúcifer era um arcanjo, né? Ele quis ser igual a Deus, mas jamais poderia ser. Por quê? Porque ele não foi criado para isso, né? Ele não foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus fez uma única criatura, capaz de ser semelhante a ele. E essa criatura é você. Você é especial. Até mesmo os anjos, né? Até mesmo os anjos, você é diferente. Diferente até mesmo dos anjos, de qualquer outra criatura. Você já parou para pensar nisso? Único, né? Único. Deus é único e Deus é santo. E ele fez você e eu. Imagem e semelhança dele. Né? Até um anjo, Satanás, desejou ser igual a ele. E não conseguiu e caiu. E você foi criada à imagem de Deus, semelhança dele. E por isso pode ser participante da santidade de Deus. Isso não é tremendo? Isso é maravilhoso, né? Quando Deus criou o mundo, ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. Lá em Gênesis 2:7 fala sobre isso. Ele se tornou uma alma vivente. Deus criou o homem, o abençoou e depois soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito, né? Então, nenhum outro ser recebeu esse privilégio. Você recebeu. Deus criou o seu corpo, uma alma e um espírito também. Deus é espírito e devemos adorá-lo. Adorá-lo como? Em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala que ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade.
Portanto, quando diz sede santos, porque eu sou santo, é muito mais do que um comporte-se. Seja bom. Todo ser humano tem o direito, tem esse direito, porque foram criados para isso. Direito de quê? De ser santo, de buscar a santidade. Quando as pessoas rejeitam o evangelho, não é simplesmente rejeitar a salvação, né? Salvação eterna ou a morte eterna, né? É muito mais do que isso. Quando você crê e aceitou o Senhor, né? Quando você creu e aceitou o Senhor como Salvador, aconteceu algo extraordinário dentro de você. Você já consegue imaginar isso, né? Deus permitiu, através disso, né, que você se tornasse um com Ele, diferente de todos os outros seres. Deus se misturou a você. João 15, né, fala assim, fala sobre que já não, João 15, ele fala, né, que Deus já nos chama de amigos quando isso acontece, já nos chama de amigos. E em Gálatas 4, de 1 a 7, fala assim, né, que nós passamos a ser chamados filhos de Deus. O versículo 5 também fala isso. No 3, de 25 a 26. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui. Compartilhar com vocês aqui. Gálatas 4. Então, 4 de 1 a 7. A nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é o Senhor, que é ele Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro com Deus. Olha que maravilhoso essa passagem aqui, né? No versículo 26 de Gálatas 3, fala assim: Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. No 27 fala, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Maravilhosa a palavra de Deus, não é mesmo? Então, se você não teve esse encontro genuíno com Jesus, há uma oportunidade hoje para você. Sede santos, porque eu sou santo. Quando ouvimos isso, nós devemos ter dois sentimentos. Primeiramente, gratidão. Por quê? Por ser imagem e semelhança dele. Segundo, porque um dia, de alguma forma, o evangelho chegou até nós, nos alcançou, te alcançou, né? Ele te chama, né? Ele chamou e você veio de alguma forma. E isso te faz alguém separado. Mais que isso, ele quer ser um com você. Em Gálatas 5, 16 a 26 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu quero fazer uma demonstração com vocês. Na verdade, eu já até misturei aqui para ficar mais fácil. Mas
Fiz essa representação aqui, ó. Aqui embaixo tem água, em cima tem óleo. É como se a água fosse o espírito e o óleo as obras da carne. Eles não se misturam. Você pode liquidificar, você pode sacudir, fazer o que for. Uma hora ela vai se separar. Assim é a nossa vida, né? As obras da carne e as obras do espírito são diferentes uma das outras. Então, a água, né, ela é hidrossolúvel, ela só é solúvel a algo que contém água, né, no seu elemento, na sua natureza. E o óleo é lipossolúvel, só se mistura ao óleo. Não tem como misturar as duas coisas, né? Eu já ouvi uma história falando sobre o espírito e a carne, né, como se fosse um cachorro preto e um branco brigando, né? Aí, quem ganha é aquele que a gente alimenta mais, não é isso? Então, assim, você tem um espírito de Deus. E Deus, ele é espírito. A única coisa que pode se misturar a você e que deve se misturar a você é ele. É o espírito de Deus se misturando ao seu espírito. Isso nos torna santos. Espírito não se mistura com carne. Quando deixamos de exercitar o espírito, nós deixamos, nós nos tornamos pessoas comuns. E o que sobra? Sobra a nossa natureza caída, sobra o pecado, sobra a carne, né? Isso nos resta o quê? A nossa natureza caída, né? Então, Isaías 6, de 1 a 7, fala que Isaías viu o Senhor no alto e sublime trono, né? E os serafins, eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Olha que maravilhoso. E isso, esse clamor, né? Ele está no grau superlativo, né? Expressa a santidade divina de Deus. Como é maravilhosa a santidade de Deus. É isso que quer nos dizer, não simplesmente vãs, né? Não simplesmente repetições, mas é o grau de como Deus é santo. Os serafins, eles ficam clamando a Deus, santo, santo, santo. Cada santo é uma maravilha, é uma santidade ali, né? Uma grandeza, né? Da magnífica, né? Presença de Deus. É isso. Então, nós não devemos deixar que isso aconteça. Então, Isaías, quando ele viu os serafins, né, clamando o Santo Santo, ele falou, o que ele falou? Ele falou assim, ai de mim, sou homem impuro, né, tenho impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros também, né. Então, veio um serafim, pegou a brasa viva do altar e trouxe e colocou na boca de Isaías, né, e disse assim, a tua iniquidade foi tirada e perdoado está o seu pecado. Se ele não tivesse feito isso, Isaías tinha morrido ali na mesma hora, né? Na mesma hora. Então, sede santos, porque eu sou santo, é uma ordem para nós, é um requisito para nós, né? Por isso, para isso é preciso o quê? Que ele nos toque com essa brasa, para nós termos comunhão com ele e expressá-lo em nossas vidas. Ser santo é impactar vidas. Deus nos chamou para termos uma vida santa, uma vida separada, diferenciada das outras pessoas que não temem a Deus. Os sacerdotes foram chamados por Deus para interceder pelo povo, para testemunharem sobre a sua santidade divina. Dessa forma, eles deveriam causar impacto em cada vida. A exigência de Deus era ser santo continuamente. O sacerdote carregava na testa a frase: santidade ao Senhor. Isto exigia do povo que lia e principalmente do sacerdote que ministrava.
Ser santo não ficou apenas no Antigo Testamento, nem se restringe a uma classe específica. Por exemplo, ser santo não se restringe somente ao pastor, somente ao ministrante de louvor, somente ao professor de escola bíblica dominical. Não, isso não se restringe somente a uma classe. Jesus exigiu e exige de nós um bom e impactante testemunho, né, de seus seguidores. Está lá em Mateus 5, versículo 16. Jesus veio nessa terra justamente, né, com essa brasa viva para nos perdoar. Em 1 Pedro 2,11 fala assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, procedendo exemplar, né? Com a vida exemplar, andai com temor. Estamos de passagem neste mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Pedro estava falando com os cristãos aqui, nós somos peregrinos nesse mundo. Qual que é o problema? O problema é que tem muita gente que se esqueceu disso, que está se acostumando com essa terra, perdeu essa visão, né, do que nos aguarda, que é a Sião celestial. Deixou de ser peregrino e se tornou cidadão deste mundo. Nós somos peregrinos, irmão. Somos peregrinos rumos à cidade incorruptível, reservada para nós, pelo arquiteto. Tem uma cidade santa para aqueles, né, que entrarão. Aqueles que entrarão são santificados mediante o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Portanto, quando Jesus, né, ele teve nessa terra, como a gente leu aqui no versículo, né, sendo 100% homem aqui nessa terra e também 100% Deus, né? Jesus, ele como Deus, ele andou nesta terra como Deus. Ele veio em forma de homem, né? Nascido de mulher, como Deus. Ele foi crucificado como Deus. Ele deixou o seu sangue se aspergir como Deus. Ele tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. Como Deus, ele ressuscitou, ele subiu aos céus. Como Deus, ele ficou 40 dias peregrinando aqui nessa terra, né? Ressuscitado aqui. Foi assunto aos céus. E enquanto ele subia, ele disse: Eu vos prepararei um lugar. E na casa de meu pai há muitas moradas. Então quer dizer que tem muitas moradas lá. Você é um cidadão de lá. Um lugar preparado para nós, para cada um de nós. 1 Coríntios 13:9 fala: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Tem coisas que nós não vemos, mas nós devemos profetizar. 1 Coríntios 15, de 55 ao 57, fala: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, você precisa voltar a olhar para o céu e acreditar que tem uma cidade eterna para nós, na eternidade. Portanto, quando a gente crê, o Espírito Santo faz algo inédito e único. Ele se une a nós, ao nosso espírito. Por quê? O espírito se mistura com o espírito, como foi mostrado aqui, e nós nos tornamos um com ele. Percebe essa importância? Isso é evangelho. Confissão, arrependimento, clamor, novo nascimento, relacionamento, amor. O evangelho é isso. Essa é a nossa salvação. Fomos criados para isso. Não aproveitar essa oportunidade é uma tolice, é uma ignorância. Muitas vezes colocamos outras coisas substituindo Deus nas nossas vidas. Nós temos dúvida, fazemos escolhas erradas, né? O Adão e Eva fez isso. Então nós não devemos ter dúvidas. A dúvida ela não habita no meio juntamente com a fé, né? A dúvida e a fé não habitam junto, igual as trevas e a luz. Onde uma está, a outra não está. A outra vai embora.
Então vamos ter a certeza, a fé é a certeza do que nós não vemos, mas nós cremos que nós vamos estar lá nessa cidade santa. Então, agora nós temos esta oportunidade, graças a Jesus Cristo, se entregar ao Senhor, ser um com Ele, nós devemos nos entregar, ser um com Ele, ou não. Isso é uma escolha sua, é um livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Você quer ser um com Ele? Então, abra o seu coração. Primeiramente, você deve reconhecer quem você é, assim como Isaías fez. Ai de mim, não tem condições por mim mesmo. Ele veio com brasa viva, toca em você, se une a você e te perdoa. Então, nós não somos daqui. Lembre-se disso. Vou concluir, né? Que cada um de nós seja uma mensagem viva, constante de santidade. Que nossas atitudes brilhem como ouro refinado, mostrando aos que estiverem perto de nós que pertencemos a Deus e queremos agradá-lo em tudo. Que vejam em nossas vidas, assim como os sacerdotes, né? Santidade ao Senhor. Nós somos discípulos de Deus, discípulos de Deus. Nós devemos carregar, assim como os sacerdotes, em nossa vida, tatuado em nossa vida, né? Santidade ao Senhor. Nossa vida deve refletir a santidade. Por quê? Porque nós somos imagem e semelhança dele, e para isso nós somos criados para adorar o nome de Deus. Ok? Nós vamos voltar para a nossa morada lá nos céus, que é uma cidade edificada para nós, que Jesus preparou para nós. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui está o material, né, que foi utilizado, a revista Discípulo, um projeto de vida, o guia do professor. Tem a editora, né, a editora cristã evangélica. Tem o site da editora, editoracristãevangélica.com.br. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que essa palavra possa frutificar nos corações de vocês, assim como frutificou no meu. Fiquem com Deus. Até a próxima.